Poucos autores na história da literatura foram tão influentes quanto Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. O autor russo que influenciou todos os escritores relevantes após a sua vida, talvez possa ser considerado tão importante para a história da literatura quanto Dante Alighieri. O que você verá nesse documentário é um compilado de toda a jornada de Dostoiévski, de uma infância criada em meio aos doentes em um hospital com um pai severo e às vezes até mesmo abusivo, ao diagnóstico de epilepsia que iria influenciar na criação de seus personagens, a sua sentença de morte que ficaria marcada na história, até seus romances e impactos sociais, passando pelo seu período preso na Sibéria e até pela sua morte relativamente precoce. Além de retratar também a perda de seus dois filhos que impactaria na história de toda a literatura. Nascido em Moscou em 1821, Dostoiévski nascia em uma família nobre, mas que fora empobrecida pelos eventos desfavoráveis do destino. O autor, de relevância inquestionável, teve uma infância relativamente tranquila. O pai de Dostoiévski, Mikhail Andreevich Dostoiévski, é quem dá seu segundo nome, Mikhailovich. Mikhail era médico e possuía um temperamento bastante volátil, o que fazia com que a relação com ele não fosse muito fácil. Ele projetava expectativas excessivamente altas nos filhos e se tornava bastante cruel se esses padrões não fossem cumpridos. E até mesmo nas relações domésticas banais ele carregava um tom despótico. Por exemplo, todas as tardes, quando ele voltava para casa para tirar uma soneca, enquanto ele dormia, as crianças tinham que ficar em silêncio absoluto e eram punidas severamente caso ele ouvisse qualquer ruído. Relata-se inclusive que nos meses de verão as crianças tinham que ficar se revezando para ficar ao lado do pai enquanto ele tirava uma soneca, espantando as moscas. Obviamente, essas questões teriam impactos claros na escrita de Dostoiévski, de forma que você não encontra em nenhuma de suas obras qualquer relato de uma infância feliz. Apesar disso, Mikhail supria de outras formas as suas deficiências afetivas, provendo aos filhos uma boa qualidade de vida com acesso até mesmo à educação superior. Essa relação doméstica complicada com o pai foi o que adubou o canteiro em que floresceu uma relação muito boa com a sua mãe. Maria Fyodorovna Dostoievskaya era filha de uma família de comerciantes e é descrita como uma mulher sensível e profunda, dotada de uma ternura e tolerância principalmente com os filhos. Nos escritos de Dostoiévski, os relatos relativos à sua mãe são sempre feitos com muito calor e afeto, um contraste evidente com relação ao seu pai, como nesse trecho de O Adolescente. Levantei-me da cama e corri direto para beijar a minha mãe. Ela se iluminou toda, beijou-me e fez o sinal da cruz, 3 vezes, com a mão direita. A mãe do autor provavelmente foi a pessoa responsável por apaixoná-lo pela literatura, e ela incentivava esse hábito nos filhos. Eles também contavam com a biblioteca do pai em casa, o que facilitava o acesso do autor a obras relevantes como Dom Quixote de Cervantes, Rei Lear de Shakespeare e O Capote, do russo Gogol. Estima-se inclusive que ele tenha lido essas obras ainda muito cedo, com cerca de 9 anos. Durante a infância, por conta de seu pai ser médico, Dostoiévski viveu nas imediações do Hospital Mariinsky, que era dedicado ao atendimento e cuidado de pobres e desamparados. Essa vivência em meio às pessoas sofridas e doentes ficaria marcada para sempre na escrita do autor como uma chaga do sofrimento humano cravada fundo em sua alma. A mãe de Dostoiévski morreu quando ele ainda era muito novo, aos 15 anos, no ano de 1836, provavelmente vítima de uma tuberculose, que era uma doença que acometia muitas pessoas naquela época. A morte de sua mãe faria com que o autor fosse arrancado às forças das vestes de criança e lançado em uma juventude marcada por um isolamento social profundo. E cerca de 2 anos depois da morte de sua mãe, em 1839, seu pai também morreu. Existem teorias que dizem que seu pai talvez tenha sido assassinado por servos em uma propriedade da família. Essa teoria é bastante questionada hoje e acredita-se muito mais que ele possa ter morrido de um infarto. Mas mesmo assim, Fyodor acreditava que o pai tivesse sido assassinado pelos servos, o que também deixou marcas emocionais no escritor.
Autores como Freud, inclusive, acreditam que Dostoiévski tenha desejado, mesmo que inconscientemente, a morte do pai, o que fez com que esse acontecimento calasse mais fundo ainda em sua memória. Inclusive, poucos anos depois da morte do pai, já em 1846, Fyodor sofreria sua primeira crise epilética, o que alguns estudiosos inclusive associam àquela perda relativamente recente. Em 1943, Dostoiévski se formou na escola de engenharia para onde seu pai havia lhe enviado, mas ele não tinha nenhum interesse na carreira e começava a se dedicar profundamente à literatura, inclusive traduzindo Balzac. Dostoiévski já era fluente no francês nessa época, um idioma que poderia ser considerado a língua da elite russa. Com seu interesse pela literatura aumentando cada vez mais, aos 23 anos ele decide que é hora de largar a carreira do exército e seguir com sua paixão. Existe uma máxima contemporânea que vem sendo repetida quase que à exaustão, que é atribuída a Kevin Durant, que diz que o trabalho duro supera o talento sempre que o talento não trabalha duro. Dostoiévski tinha os dois, e passou quase um ano trabalhando em sua primeira obra, Gente Pobre, que seria publicada em 1846. Esse livro é uma novela epistolar, ou seja, uma narrativa que se desenvolve através de cartas trocadas entre dois personagens. Makar Devutkin, um funcionário público de baixo escalão, e Varenka Dobrosoyolova, uma jovem órfã. Devutkin, inclusive, é objeto de estudo no meu primeiro vídeo aqui desse canal. Se você se interessa em dissecar as entranhas do sofrimento humano, recomendo que assista. Mas voltando para a narrativa do livro, por meio dessas cartas que são trocadas entre os dois personagens, Dostoiévski expõe de forma quase que palpável a miséria dessas duas pessoas, passando basicamente pela realidade como ela é, sem qualquer firula ou freios, expondo as hipocrisias, falta de ética ou dignidade, que em alguns casos são o tempero da alma humana e em outros são um dissabor que nos estraga. Obviamente, essa percepção da natureza humana em sua mais bruta forma faria com que o primeiro livro do autor fosse um sucesso absoluto. O livro foi publicado pela primeira vez na revista literária O Mensageiro Contemporâneo, que era editada por Nikolai Nekrasov, que foi responsável por promover e publicar alguns grandes autores como Tolstói, Turgenev ou Goncharov. Mas o próprio manuscrito da obra já circulava nos meios literários antes mesmo da publicação, o que fez com que, depois de passar pelas mãos de Nekrasov, que já havia se impressionado bastante, chegou às mãos de Belinsky, ninguém mais, ninguém menos do que o maior crítico literário russo daquela época. Belinsky ficou tão impressionado que, segundo os relatos, disse que um novo Gogol nasceu. Essa frase iria retumbar nas vielas do meio literário daquela época, pois Gogol era, para a literatura russa daquela época, o que hoje Machado de Assis pode ser considerado para a literatura brasileira. Com essa frase, Belinsky seria a pessoa com o maior impacto no desenvolvimento da carreira de Dostoiévski, sendo o principal responsável por impulsionar a carreira do jovem autor. Hoje em dia, essa obra é considerada como o primeiro romance social russo de fato. E obviamente esse sucesso abriria portas para Dostoiévski, alçando ele a círculos sociais que antes dificilmente ele teria acesso. Mas mesmo assim, o pagamento pela publicação pode ser considerado modesto, e não foi o suficiente para livrar ele de algumas dívidas. O sucesso estrondoso da sua primeira publicação teria sido também uma faca de dois gumes para o autor, tendo em vista que a sua segunda publicação não teve tanto sucesso quanto a publicação anterior. Publicado em 1846, o livro não foi bem recebido pela crítica, e a consequência disso foi um rombo na autoestima e na confiança do autor. E é quase que natural que esse tipo de coisa fosse acontecer. Dostoiévski passou a se sentir incapaz de fazer uma obra à altura de sua primeira publicação. O que seguiu disso foram 3 anos sem realizar nenhuma publicação de impacto. Somente em 1849 é que o público pôde ver novamente o autor que frutificara em sua primeira publicação produzir frutos novamente. O que veio foi Noites Brancas, aquele que é para muitos o primeiro contato com a obra do autor, um romance que descreve a história de um indivíduo solitário que se encontra com uma jovem em São Petersburgo,
e compartilha com ela todas as suas emoções e a sua solidão. O livro foi bem recebido de forma geral, o que trouxe novamente a confiança para ele. Mas a publicação de Noites Brancas não seria nem de longe o acontecimento mais importante para o autor naquele ano. Peraí, antes de eu te contar o que aconteceu com Dostoiévski nesse ano, confere se você está inscrito aqui para que você não perca os próximos vídeos no futuro. Valeu! Há cerca de 9 anos já ocorriam na Rússia encontros de um grupo chamado Círculo de Petrashevsky. Esse grupo era composto basicamente por jovens progressistas que discutiam temas como reformas sociais, fim da servidão, abolição da censura e faziam leituras de textos proibidos, como o de Charles Fourier e George Sand. Obviamente, o governo do czar Nicolau I não permitiria esse tipo de encontro. E essa prática era proibida, sendo considerada como uma subversão política. Mas mesmo sabendo da proibição, em 1847, Dostoiévski decidiu começar a frequentar os encontros do grupo. Ele não era adepto das ideias revolucionárias, mas era simpatizante a ideias humanistas e anti-autoritárias. E durante um desses encontros, Dostoiévski decidiu ler a Carta de Belinsky a Gogol, que era um texto extremamente crítico ao ortodoxismo e ao governo czarista. E eu tomo a liberdade de ler um trecho dessa carta aqui. Defensor do chicote, apóstolo da ignorância, campeão do obscurantismo e das trevas estígias, panegirista dos costumes tártaros, o que você está fazendo? Olhe debaixo dos seus pés, você está à beira de um abismo. Que você baseie tal ensino na Igreja Ortodoxa, posso entender. Ela sempre serviu como apoio do chicote e serva do despotismo. Mas por que você misturou Cristo nisso? O que você encontrou em comum com ele e qualquer igreja? Principalmente a Igreja Ortodoxa. Eu vou deixar o restante da carta no comentário fixado, caso queiram acessá-la depois. Vocês podem imaginar que a leitura de um texto como esses na Rússia czarista não seria vista com bons olhos quando chegasse aos ouvidos das autoridades. E em abril de 1849, 30 membros do grupo foram presos e dentre eles estava Dostoiévski. Ele foi levado para a fortaleza de São Pedro e São Paulo, onde ele ficou esquecido durante meses em uma cela úmida e fria. E somente depois de meses é que sairia sua condenação, no dia 16 de novembro. Seu crime, atividades antigovernamentais. A sua pena, a morte. E no dia 22 de dezembro de 1849, ele e outros prisioneiros foram levados até o pátio da prisão. E lá foram vendados para serem executados. Eles estavam amarrados a postes enquanto aguardavam os disparos, mas esses nunca aconteceram. O czar havia dado aos prisioneiros o perdão por suas condenações. Ao invés da morte, eles deveriam prestar trabalhos forçados na Sibéria por 4 anos. Depois disso, deveriam prestar serviço militar por mais 5 anos. Esse acontecimento depois faria parte de toda a sua escrita posterior, tendo uma descrição direta da sensação de um indivíduo momentos antes de sua execução, em O Idiota. Já em Memória da Casa dos Mortos, Dostoiévski faz quase que uma autobiografia, descrevendo as condições desumanas em que viviam os prisioneiros. E até mesmo em Os Demônios, onde o autor expressa o seu descontentamento com os revolucionários de forma geral, muito reflexo do tempo em que conviveu com eles antes de sua condenação. Esses impactos demonstram que Dostoiévski não foi totalmente poupado em 16 de novembro, e uma parte morreria também naquele dia, sem sequer que um único disparo fosse feito. Apesar disso, ele posteriormente viria a dizer que a vida não acabou, a vida está em mim, em cada respiração. Já enquanto ele era obrigado a prestar trabalhos na Sibéria, Dostoiévski tinha que conviver com todos os tipos de condenados, ladrões, assassinos e presos políticos. Essa pluralidade disforme que fora forçada na vivência do autor também seria reverberada nas suas obras no futuro. Ele obviamente vivia em amontoados com outros prisioneiros, em condições totalmente insalubres. Quando cumpriu sua pena de trabalhos forçados e foi cumprir a sua pena de serviço militar, ele foi levado para o Cazaquistão, e lá ele serviu como soldado raso. E é engraçado pensar como ele desistiu da carreira militar, mas ela o perseguiu de certa forma. Ele já não estava mais preso, mas estava sob vigilância e estava proibido de residir em São Petersburgo ou Moscou. Apesar disso, ele já podia voltar a ler e escrever.
Em 1859, Dostoiévski recebe sua anistia por motivos de saúde devido às suas recorrentes crises de epilepsia. Essa era a chance de um recomeço para um homem que foi levado às portas da morte, mas passando direto por elas, foi levado ao inferno. Depois de passar por aquele que pode ser considerado o período mais marcante na trajetória do autor, Dostoiévski volta para a Rússia, vivendo em Tver, até poder voltar para São Petersburgo. Enquanto ele servia em Semipalatinsk, Dostoiévski se apaixonou pela primeira vez por Maria Dmitrievna Isaeva, que era neta de refugiados franceses, fugidos das guerras napoleônicas. Acontece que Maria era casada com Alexander Ivanovich, que não era um bom marido. Ele tinha problemas com bebida, o que fez com que a família fosse levada à extrema pobreza. Dostoiévski era amigo de Alexander e até escreveu para o irmão dizendo que, apesar de toda a sujeira, Alexander era excepcionalmente nobre. Mas a despeito da admiração pelo amigo, Dostoiévski sempre nutria sentimentos amorosos por Maria, de forma que eles acabaram se aproximando muito. Eles foram separados em 1855, quando Alexander teve de ir para Kuznetsk, uma cidade minúscula e selvagem na Sibéria, e apesar disso, a distância serviu para aproximar Dostoiévski e Maria, pois através de trocas de cartas semanais eles tentavam manter contato, com Maria descrevendo a dureza da vida em Kunetsk e os problemas familiares que se agravavam. A situação de Maria piorou quando Alexander morreu no verão de 1855. E nessa ocasião, Dostoiévski lhe enviou ajuda, mandando dinheiro como podia para ajudar a sustentar a família de Maria. O foco de autor nessa época foi justamente em ganhar dinheiro e ascender socialmente, para poder se casar com Maria. Acontece que, quando ele chega em Kunetsk, Maria estava bastante envolvida com outra pessoa, um jovem professor da região. Apesar disso, o autor não teria grandes dificuldades para reconquistar o coração da moça e eles viriam a se casar em fevereiro de 1857. Mas talvez existem amores que devam florescer apenas no imaginário dos amantes, pois uma vez que são plantados no terreno árido da realidade, minguam e secam. Essa relação entre os dois talvez fosse um desses amores, tendo em vista que o relacionamento não foi bom, pois ao tomar ciência da gravidade da epilepsia de Dostoiévski, ela achava aquilo tudo muito perturbador e até mesmo difícil de lidar. Dostoiévski não tinha facilidade para lidar com o temperamento de Maria também, e essas coisas foram deteriorando aos poucos a relação dos dois. Em meio a essa relação aos farrapos, o autor também teve casos extraconjugais com uma aluna posteriormente, quando estava ministrando palestras em Paris. Ele se relacionou com Polina Soslova, que era uma escritora e, segundo relatos, lhe entregou uma de suas obras. Mas a história era ruim, mas como ele se sentiu atraído por Polina, o autor prometeu ensiná-la a escrever melhor. Os dois acabaram desenvolvendo um relacionamento, mas esse relacionamento era difícil para ambos, principalmente para Dostoiévski. Ele estava extremamente desgastado pelo trabalho e com a saúde debilitada e uma crescente dificuldade financeira devido ao seu vício em jogos de azar. Polina era manipuladora, ciumenta e constantemente exigia que ele se divorciasse daquilo que ela chamava de uma esposa tuberculosa. O autor no futuro descreveria ela como uma mulher egoísta e doente e que não tolerava nenhuma imperfeição de outras pessoas. Ela sequer lia as obras do autor e não nutria qualquer respeito pelo seu trabalho. E em 1865, Maria, a esposa de Dostoiévski, morreu devido a uma tuberculose. E Dostoiévski pediu Polina em casamento, mas ela recusou. Dostoiévski até aquele momento mostrava-se capaz de ter azar no jogo e azar no amor. Agora viúvo e com um pedido de casamento negado, Dostoiévski volta a escrever profusamente. E ele acaba contratando uma estenógrafa, que basicamente é uma pessoa que escreve enquanto o autor dita. Essa estenógrafa deveria ajudá-lo a terminar mais rapidamente seus trabalhos. Ele precisava terminar logo seu trabalho atual, o jogador, e ela seria fundamental para isso. Acontece que logo o autor se impressionou com a inteligência da garota, que na época tinha 20 anos. E essa admiração, na mesma velocidade, se converteu em uma paixão. Em 1867, então, Dostoiévski pede ela em casamento, em um pedido que ficaria bastante conhecido. Ele descreveria a cena de um pintor que pediria uma jovem em casamento,
e Ana deveria se colocar no lugar dela. E quando ela respondeu que aceitava, ele disse que era ele mesmo o pintor. Diferente das outras relações de Dostoiévski, Ana lhe deu estabilidade e o apoio que o autor precisava, trazendo um pouco mais de normalidade à sua vida. A vida financeira se estabilizou aos poucos e, depois de casado, Dostoiévski já estava livre do vício em jogos de azar, o que muitos atribuem a Ana. Ela também era uma leitora atenta dos trabalhos do autor e ajudava muito ele em seu processo criativo. Hoje acredita-se que Ana tenha sido o maior amor da vida de Dostoiévski, e esse amor acabaria frutificando em 4 filhos. Com a chance de um novo florescer nos jardins do amor de Dostoiévski, alguns frutos foram colhidos, sendo estes 4 crianças. A primeira filha de Dostoiévski, Sônia, nasceu na Suíça, em 1868, durante uma viagem que Fyodor e Ana faziam pela Europa, tentando fugir de credores. Acontece que, infelizmente, Sônia viveu poucos meses, e devido a uma pneumonia acabou morrendo quando o casal estava em Genebra. E, sem a menor dúvida, esse acontecimento iria ecoar em toda a obra do autor dali em diante. Mas a morte de sua primogênita não impediria o casal de ter mais filhos, e em 1869 nasceria Aimée, ou Lyubov, a segunda filha do casal. Aimée nasceu em um ambiente bastante rico de conhecimento, mas as dimensões do trabalho de seu pai projetavam uma sombra da qual ela dificilmente conseguiria se esconder. Ela tentou escrever seus livros também, mas não teve sucesso. Ela até escreveu uma biografia do pai, chamada Dostoiévski pelos olhos de sua filha, mas não foi muito bem recebida e foi bastante criticada por suas imprecisões. E em 1871, Aimée ganharia seu primeiro irmão, pois nasceria Fyodor Fyodorovich Dostoiévski. Bom, Fyodor Jr. seguiu o legado do pai depois de sua morte, editando suas obras, cartas, memórias e até mesmo tentou publicar seus próprios livros, mas obviamente não obteve o mesmo espaço que o pai. Com certeza, só existiria espaço para um Fyodor Dostoiévski na literatura mundial. Mas as crianças tiveram também mais um irmão. Nascia então em 1875 Alyosha, que seria o caçula do casal. Alyosha nasceu no período de maior segurança financeira da família, quando Dostoiévski já havia alcançado um bom reconhecimento literário. Ele era uma criança muito amada, pois Fyodor era um pai que zelava muito por seus filhos e gostava bastante de crianças. Mas, infelizmente, o caçula da família viria a falecer aos 3 anos, devido a uma crise epilética. Acredita-se que ele tenha herdado do pai tal condição. E se você tem o mínimo de conhecimento sobre a obra de Dostoiévski, sabe que Alyosha era o personagem favorito do autor, justamente nas obras Os Irmãos Karamazov. Ele é uma homenagem ao seu amado filho, à bondade, à pureza e à fé que ele projetava no caçula. Esses acontecimentos com Sônia e Alyosha evidentemente iriam refletir de forma profunda nos escritos do autor. E acredito que se você for ler uma obra de Dostoiévski agora, você vai perceber ainda melhor onde estão os calos e as chagas em sua alma, e como isso se reflete em sua obra. A vida de Dostoiévski mostra como o destino pode muitas vezes ter um péssimo gosto para piadas. Isso se prova com o fato de que em 1876 o autor trabalhava em O Diário de um Escritor, que consiste em um compêndio de várias histórias curtas sobre os temas que o autor já costumava abordar em suas obras, como política, religião e afins. Esse livro foi um sucesso absoluto e fez com que ele recebesse mais cartas dos seus leitores do que nunca. Um desses leitores era ninguém mais, ninguém menos que o czar Alexandre II, que pediu que o autor fosse ao seu palácio, pois gostaria de receber das mãos de Dostoiévski uma edição de O Diário de um Escritor. Relata-se que o czar inclusive pediu para que Dostoiévski fosse o tutor de suas filhas. E essa para mim é a maior prova de como o destino pode ser um tanto sádico, pois em 1849 o autor fora condenado pela morte para a coroa. 27 anos depois era convocado pela coroa para educar seus descendentes. Nessa época, Dostoiévski já estava bastante doente e a família já havia até comprado uma casa de campo, pois ele estava com problemas respiratórios e viver em um clima melhor poderia ajudar.
mas ele acabou morrendo em 25 de janeiro de 1881 devido a uma hemorragia pulmonar, que aconteceu exatamente um dia após a polícia do czar realizar uma inspeção em sua casa. Eles estavam procurando por membros da Narodnaya Volya, uma organização que logo iria acabar com a vida do Alexandre II. Em seu leito de morte, como último pedido, ele pediu que fosse lido para seus filhos a parábola do filho pródigo. Essa é uma parábola do livro de Lucas que fala sobre arrependimento e sobre perdão, e muito além da mensagem para seus filhos, acredita-se que essa parábola reflita a percepção de Dostoiévski da vida, vista mais uma vez nas portas da morte. E em seu epitáfio consta outra referência bíblica, ao Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E bom, acredito que tem poucas sementes que tenham frutificado tanto quanto Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Esse vídeo não foi nenhum sacrifício para mim, pois não sei se existem coisas que eu goste tanto de falar quanto a história das pessoas que eu admiro. E bom, se você viu até aqui, imagino que goste disso tanto quanto eu. Então fique à vontade para se inscrever, que estará me ajudando a produzir mais conteúdo assim. Se você quiser, também adoraria que você compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que também possa se interessar. E agora, tudo o que me resta é agradecer. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. A sentença de morte que ia impactar nos seus romances